o André Luiz, a gente está terminando. Eu fiz falei da eliminação dos baianos, né? A forma como os baianos foram eliminados, as juazeirenses, que todo mundo, apesar de sofrer outra derrota, mas foi uma eliminação de cabeça erguida, venceu por 2-0 a equipe do Santos em casa e lutou até o último minuto, dando um exemplo, inclusive, ao Vitória. Né? O Vitória perdeu os 2 jogos para o pior Grêmio, talvez, dos últimos 10 anos. O Vitória pegou um Grêmio todo parcelado, 3 treinadores em 7 meses. Né? Em 7 meses o Grêmio já teve o Renato Gaúcho, o Thiago Nunes e agora o Filipão. Então o Vitória pegou um Grêmio, assim, o pior Grêmio dos últimos 10 anos, talvez. Assim, o pior, se a gente faz o recorte dos jogos que o Vitória enfrentou o Grêmio, ali namorando com a zona de rebaixamento, o Vitória pegou o Grêmio, o pior Grêmio, talvez, dos últimos 10 anos. Né? Assim, ó, a gente olhando por baixo, assim. Então, a eliminação do Vitória foi vexatória. Diferente, como eu disse, até da Juazeirense, que foi heróica, muito elogiada, inclusive. O Josa, mesmo antes de saber do jogo de volta, até falou sobre isso. Que mesmo levando 4-0, mas para a Juazeirense, a equipe de Série D, orçamento pequeno, estrutura pequena, né? Às vezes até na Série D não participa. Então, foi muito valente a Juazeirense e mostrou que, de fato, a vontade também diz muito. O que a Juazeirense mostra para a vitória é a vontade. Não tem outra explicação. Porque o Santos, apesar de não estar tão bem, mas é a atual vice-campeã da Libertadores. O Santos é uma equipe sempre tem chegado no G4 do Brasileirão. Então a Juazeirense mostrou, deu provas ao Brasil, né? Quando eliminou o Cruzeiro, por mais que esteja na Série B, um dos maiores vencedores da Copa do Brasil, quando eliminou Volta Redonda, que estava perdendo por 3-0 também, quando eliminou o Sport. Então a Juazeirense, esportivamente, mostrou que vontade também pode te levar a lugares né? A saltos mais altos. Então, eliminação é diferente. O Bahia, apesar de ter levado 2-0, o Bahia, assim, só para voltar rapidamente, fazer essa análise, você está repassando assim, rapidamente os confrontos das oitavas para a gente chegar às quartas, e aí vai ficar mais fácil, porque só tem o Fortaleza, e a gente vai responder o André Luiz se pode ser campeão, né? Se o Fortaleza pode ser campeão. E aí, repassando, o Bahia, no jogo, se a gente faz o recorte da eliminação para o Atlético, foi o Bahia que foi esse Bahia 880. O que é o Bahia 880? Porque, por exemplo, eu já disse, a goleada para o Flamengo, claro, 5-0, um placar muito elástico, mas 2 gols foram falhas individuais. Se não foi individuais, foi uma falha coletiva do setor. Por exemplo, é inadmissível. É inadmissível. E ontem teve um lance que até mostra um pouco disso. O Pedro fazer um gol da forma que fez. Pedro fez um gol, não foi de calcanhar, foi com a sola da chuteira, não pode. Ontem o Pedro tentou fazer isso, mas o jogador do ABC colocou o peito, e aí foi jogada perigosa, inclusive. O Pedro faz muito esse tipo de coisa. Inclusive fez um gol na temporada passada com o Bahia de peito, não sei se o Endo se recorda, ou seja, assim, são falhas de posicionamento, né? Claro que é um jogador de qualidade, mas voltando. Então, o Bahia, resumindo, o Bahia contra o Atlético, Wendel, se a gente for analisar friamente, foi eliminado por causa de um erro de saída de bola. Talvez do melhor jogador do confronto dos 2 jogos, que foi o Daniel, que foi muito bem nesse jogo. Mas, por infelicidade dele, talvez uma falha do goleiro e o gol do Matheus Teixeira, apesar de não ter sido, na minha opinião, não foi frango, mas, para mim, falhou o Nino e falhou o Matheus Teixeira. Porque não foi uma bola forte, eu entendo que foi uma bola de efeito, e aí me dá a impressão que talvez ele pode ter achado que a bola tomou uma trajetória que iria para fora. Ele demorou demais para reagir. É aí aquela diferença que a gente volta, né, do bom goleiro para o goleiro excepcional. Ronexo, e qual é o bom goleiro para o goleiro excepcional? Eu digo assim, e Léo falou uma vez na transmissão de um jogo, eu acho que foi Corinthians e Ceará, não me recordo, foi Corinthians e Bahia, Léo Pereira, ele falou algo, falou, o bom goleiro faz a defesa talvez até do jogo. Um bom goleiro. Agora, o goleiro excepcional, o goleiro diferenciado, ele faz defesa dentro de um jogo do título. E é verdade. Porque, tipo assim, não estou falando que o Matheus Teixeira frangou, mas, tipo assim, mas ele não foi excepcional. Porque talvez um goleiro excepcional
acreditasse mais. Agora, concordo que foi uma falha do Nino, foi uma falha que deixou a bola ser alçada também. Mas, tipo assim, eu resumo essa eliminação do Bahia, assim, a conjunto, mas também a erros individuais também, que é o que tem acontecido muito com o Bahia. E o erro individual também acaba sendo, Wendel, reflexo do coletivo, porque é muito fácil apontar que o Daniel errou o passe, mas quando um jogador que é meia erra o passe também, será que os outros jogadores não estão ficando encaixotados na marcação? Será que ele está dando aquele passo para o lado para clarear a possibilidade de você passar a bola? Então, tem algumas coisas a serem ajustadas no Bahia. Mas, no geral, uma eliminação de cabeça erguida, 2-0, 2-1, a diferença é no saldo de gols, mas é aquele detalhe que você poderia ir mais longe. Sendo na questão do Vitória, esse é o pior Vitória dos últimos 20 anos. Viu? E Se eu entrar piorou, na, viu, Wendy? E se eu piorou, entrar na vamos ser sinceros, década com de o Ramon piorou. 90, se eu entrar na década de 90, é o pior Vitória dos últimos 30 anos. Então, o Grêmio também venceu o pior Vitória, um dos piores da história, e do que eu acompanho, eu posso colocar 30 anos aí do pior Vitória. É, Então, aquele de 90 era de alto nível, né? a Juazeirense, por exemplo, ela tem cacife para esse ano ser melhor que o Vitória na Copa do Brasil. A Juazeirense foi a primeira colocada do Campeonato Baiano. Ela se classificou em primeiro na fase de grupos. A Juazeirense ficou entre os 4. O Vitória não fez semifinal do Campeonato Baiano. Só quem não está aproveitando este momento ruim do Vitória é o Bahia. Que o Bahia, embora esteja jogando contra o Vitória na Copa do Nordeste, perdeu jogos. Eu me recordo muito bem que quando o Bahia estava em baixa, o Vitória, ó, Massacrava. quando é agora, que é para nós, torcedores do Bahia, fazer, ó, a gente não consegue. Então, o Grêmio também pegou um pior Vitória assim, dos últimos anos. Na questão da Juazeirense, o Josa tem razão. É muito legal você ver uma equipe do interior que tem dificuldades financeiras, impor dificuldades. Meus amigos, o Juazeirense impôs a dificuldade ao Santos até na Vila Belmiro. O primeiro tempo, a Juazeirense perdeu o gol escancarado com o goleiro. Enquanto teve fôlego, a Juazeirense teve condições de encarar o Santos. Isso na Vila Belmiro. O caráter físico foi preponderante assim para o resultado do Santos com certa facilidade no segundo tempo. Físico. Jogou em Juazeiro, a Juazeirense, embora fisicamente também tenha caído, mas já aplicou um 2-0, não foi? Então, caiu de pé.